Nós vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 9. Mateus, capítulo 9, do 9 ao 17. Estaremos lendo esses versículos para a nossa meditação nesta noite, lembrando desse tema, Jesus, o amigo de pecadores. Irmãos, quando eu fiquei pensando, pregado aí, aqui falou sobre Jesus comendo com pecadores, Jesus é amigo de pecadores, deu uma alegria muito grande no coração. Jesus é meu amigo, Jesus está comigo, Jesus não me rejeita, mas Jesus é meu amigo. E assim como ele esteve com aqueles publicanos, ele está comigo. E eu espero que cada um entenda isso também, que Jesus é seu amigo. Não estou acusando você de pecador, mas eu sei que é. Nós somos pecadores, irmãos. A Bíblia diz que nós pecamos, e de várias formas. Mas nós temos que encher o nosso coração de alegria, porque mesmo sendo pecadores, esse grande Jesus, não tem nome maior do que esse. Não há ninguém, autoridade nenhuma que se iguale, que chegue perto. Ele é nosso amigo. Ele se assenta conosco na mesa. Essa é a ideia quando participamos da ceia do Senhor. Estavam todos ao redor da mesma mesa com Jesus. E aqui não é diferente. Na casa do Mateus, o Levi, o publicano, um cara odiado pela sociedade, pelos religiosos. Jesus estava fazendo festa na casa dele. Que maravilha saber que Jesus também está na minha casa, independentemente do banquete de alimento. O banquete espiritual é enorme, é grande, e Ele quer fazer parte também dessa festa e realizar essa festa no seu lar, na sua casa e na sua família. Diz assim a partir do versículo 9: Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: Segue-me. E ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. Ora, vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos: Por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não holocaustos. Pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: Podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Os irmãos, Jesus foi o homem mais amável que o mundo já conheceu. O homem que sempre atraía multidões e era cercado por multidões, porque eles encontravam em Jesus alegria, restauração, perdão de pecados, cura, um olhar de amor penetrante, alguém que transformava a vida, alguém que andava na contramão do mundo. Eles encontravam em Jesus aquilo que o ser humano precisa: paz, refrigério para a alma, descanso para o seu coração. Então, mesmo assim, Jesus também atraía, no meio de tudo isso, os seus opositores. Não faltavam aqueles que não concordavam com o que Jesus fazia, e não falta nos dias de hoje também. Se puder, eles chamam Jesus para um canto e falam: Jesus, o negócio é o seguinte, parece que ainda nos dias de hoje tem muitos desses fariseus, escribas, hipócritas, legalistas. Estes são os que sempre acusam os outros,
para poder esconder os seus próprios erros. É uma prática, isso é muito comum. Assim como hoje cedo, quando estávamos estudando, quando você ouve uma pessoa, por qualquer coisa assim, eu juro por Deus, eu juro por Deus, pode ter plena certeza que é um baita de um mentiroso, porque nem ele confia nele mesmo, ele está apelando para outros. Seja o vosso sim, sim, o vosso não, não, que passar disso é do maligno. Então, essa pessoa acaba não confiando em si mesmo. Como você vai confiar se ela está apelando para outros? Eu juro por Deus. Aqui é a mesma coisa. As pessoas, quando começam a acusar demais os outros, é porque ela está tendo que buscar mais areia para esconder os seus pecados, para encobrir os seus pecados. Quanto mais perto de Deus e mais transformado, menos me importa o que os outros estão fazendo, no sentido de acusá-los, de condená-los. Quanto mais perto de Jesus, mais eu amo o pecador. Quanto mais longe de Jesus, mais eu condeno o pecador, mais eu acuso o pecador, mais eu aponto para o pecador. E alguém já disse que nós não podemos apontar para os outros, porque tem 3 dedos apontando para nós também. Então, muitas vezes nós estamos pior do que o outro que nós apontamos. E esse texto pode nos ajudar bastante nesse sentido. Deixe o Espírito Santo falar ao seu coração, trazer ao seu coração aquilo que eu não vou dizer, que vai além disso. Que o Espírito Santo, ao você olhar nesse texto e meditar nessa passagem, que para mim deveria ser 3 sermões, mas o assunto está tão interligado que eu vou usar os 3 de uma vez. Tá? Essas 3 sessões aqui, a vocação de Mateus, Jesus comendo com os pecadores e a questão do jejum. Então, próximo de Jesus, há gente de todo tipo. Dentro das igrejas, tem pessoas de todo tipo, tem pessoas que se escandalizam com a igreja. Eu não me escandalizo com a igreja. Se eu leio a Bíblia, eu encontro as primeiras igrejas, os primeiros livros, igrejas formadas por Paulo, por João, por Pedro, igrejas cheias de problemas. Por quê? Porque tem pessoas. E onde tem pessoas, tem problema. Ali tem dificuldades. Não deveria, mas é o caso. Será que hoje seríamos melhores? Com certeza, meus irmãos, não. E nós vamos ter problemas dentro da igreja. Não convém. Não é bom que seja assim. Que cada um ande em santificação, que cada um busque deixar as suas práticas pecaminosas e dar um bom testemunho e resplandecer a luz de Cristo. Mas não deveria se escandalizar se ver pessoas em pecado, tranquilo, como se estivesse tudo bem. Por quê? Porque o que nós podemos fazer com o coração do outro? Nós não podemos entrar e quebrantar e transformar. É só o Senhor que faz. Então, ao invés de julgar, ore a Deus, para que quebrante, para que transforme, para que mude esse coração. E nós sabemos que Ezequiel disse que Deus faria isso. Tiraria o coração de pedra e daria um coração de carne. Um coração duro para um coração sensível, para que ele seja flexível à palavra de Deus. Então aqui nós vamos sentir um pouco também o peso do legalismo. Muitas vezes, achando problema, vasculhando, procurando, tentando, achar problema em tudo. Eu já falei aqui outras vezes, tem muitas pessoas, muitos crentes, que ao invés de evangelizar, eles querem moldar a pessoa. E não tem como. Não tem como. Você moldar alguém na aparência de Cristo, nos moldes de Cristo, se ele não se converteu a Cristo Jesus. O processo é o inverso. A pessoa precisa conhecer o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a transformação daquele que crê. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Talvez a pessoa está aí com um problema, e aí o outro chega e começa e tal, e amaceta o cara ali, achando que ele vai conseguir mudar a pessoa de fora para dentro. Tem que falar do amor de Jesus, da graça, do perdão, da misericórdia de Deus. Então, o versículo 9, ele vai falar do chamado de Mateus. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, que lá em Lucas e Marcos é chamado de Levi, sentado na coletoria, e disse: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Não há uma explicação até hoje para saber por que aqui ele é Mateus e nos outros 2 ele é Levi. Se era Mateus, Levi, Levi, Mateus, ou se
foi mudado o nome dele, não sabemos. Mas o fato é que é a mesma pessoa. Um cobrador de impostos, chamado de publicano. Tratava-se de judeus, geralmente, que trabalhavam para o Império Romano, cobrando impostos do seu próprio povo. Mas não apenas cobravam imposto. Eram aqueles que colocavam ainda mais imposto. Imposto sobre imposto. Tá? É você começar, então, a colocar um fardo, um peso muito grande. E eles cobravam imposto de tudo. Era na ida e na volta. Eram pessoas que iam do Egito para Damasco, de Damasco para o Egito ou para outras regiões, passavam geralmente por Cafarnaum. E ali estava Mateus cobrando e extorquindo, cobrando e extorquindo. E o bolso dele não tinha limite. E era uma pessoa odiada pelo seu próprio povo, porque ele extorquia as pessoas e ele agia sem piedade alguma. Não importa se esse imposto, se essa extorsão vai prejudicar alguém, o importante é que eu me dou bem. Esse era o Mateus, tá? Então, essa classe de pessoas, eles eram muito odiados pelos judeus. E estava ali Mateus sentado na coletoria. Ele já ouviu muito sobre esse Jesus. Jesus morava em Cafarnaum, ele morava em Cafarnaum. Talvez, muitas vezes, até já se cumprimentaram na rua. Tá? Ele já viu muitas coisas que Jesus fez, ele sabia quem era Jesus. Mas ele jamais imaginava que um dia ele ia seguir Jesus. Ele tinha uma vida totalmente oposta. E principalmente a vida que ele levava, quem ele era, se Jesus nunca vai se importar comigo, nunca vai chamar, não vou chamar a atenção dele, ou ele minha, né? Ele cuida, a vida dele é uma religiosa e a minha vida é outra, interessa os meus negócios e tudo mais. E ele lá sentado na coletoria, trabalhando dia após dia, né, ganhando muito dinheiro, quando de repente para na porta da coletoria dele. Ali naquela guarita onde cobrava os impostos, para um homem chamado Jesus, conhecido dele também, e Jesus olha para ele. E foi um olhar fulminante, foi um olhar transformador. E Jesus apenas diz para Mateus, segue-me. Ele jogou a caneta. Ele jogou tudo, jogou a papelada, talvez para receber um bom imposto ali. Ele se levantou e seguiu Jesus, ele abandonou tudo. Concurso público de alta qualidade. Um homem que tinha tudo para ser, e era próspero, né? Tinha muita coisa, tanto é que ele vai fazer um banquete depois, com o dinheiro aí que ele tinha levado. É uma coisa estranha aí, daria para nós pensar outra hora sobre isso. Né? Não que Deus abençoe o dinheiro ilícito, né? Mas ele tem uma outra parábola que fala que ele usou para o bem. E ele usou aquele dinheiro, né, que ele extorquia. Muita gente falou, sabe de uma coisa? Eu vou fazer uma grande festa aqui e eu vou chamar todos esses pecadores aí da minha cidade. Como é que chama aí? Os cobradores de impostos aí. Vou convidar todos eles, né, para essa grande festa, para esse grande banquete. E Jesus então disse, segue-me. E ele se levantou e seguiu a Jesus. O homem que talvez tinha uma das melhores casas em Cafarnaum, agora vai seguir aquele que não tinha muitas vezes onde reclinar a cabeça. Que mudança de vida, que olhar transformador esse de Jesus na vida desse homem. E Jesus te chama, porque Jesus também quer te libertar. Cabe a você jogar a tua caneta, cabe a você jogar as coisas que te prendem no pecado, para seguir a Jesus. Eu não estou dizendo que você precisa agora se desfazer de bens materiais. Se for o caso, é cada um. Barnabé não foi obrigado a dar, mas ele decidiu dar as suas coisas, e muitos outros fizeram isso também. Mas não tem nenhuma regra bíblica para isso. Agora, você precisa abrir mão daquilo que te prende aqui nesse mundo, para poder seguir a Jesus, para poder andar após Ele, para receber uma nova vida, porque senão você não vai passar de um mero religioso. Meus irmãos, não somos nós que escolhemos Jesus, é Ele que nos chama. As suas ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. As suas ovelhas, elas compreendem o chamado de Cristo Jesus e vão após Ele. Esse homem, esse Mateus, pecador, largou tudo, abandonou o seu posto e foi viver agora uma vida livre, uma vida transformada, uma vida que dá sofrimento, mas é uma vida alegre. A vida
cristã, verdadeiramente cristã, ele passa por muitas tribulações, mas é uma vida de paz, é uma vida de alegria, é uma vida de refrigério, para quem verdadeiramente conhece a Cristo Jesus, porque senão ele está preso ao mundo, e quem está preso ao mundo, a desgraça é grande, o sofrimento é grande, mas aquele que está livre das coisas do mundo e confia no Senhor, não importa. Quando se abalarem as estrelas do firmamento e caírem, acontecer, e vai ter, como diz aí aquele cântico, né? Que os trens vão destrilhar, os aviões vão cair, vai ser um caos o mundo. E daí? Nós estamos com o Senhor. Partir e estar com Cristo, diz Paulo, infinitamente melhor. Que preocupação eu tenho? Agora, quem não tem Cristo precisa se preocupar. Quem não tem Cristo, o conselho é: não demore. Não demore. Então, aqui nesse caso, eu vejo que não há pecador que possa resistir ao olhar não julgador de Cristo Jesus e ao convite misericordioso de Cristo Jesus. Geralmente, as pessoas que não conhecem a Cristo, quando você vai falar para ela de Cristo, elas se armam. Elas meio que se fecham, né, para não receber. Parece que Jesus é uma coisa má, parece que Jesus é algo tenebroso. E aí, quando Jesus olha e quando Jesus usa de misericórdia para com essa pessoa, aí o coração vê que não é isso que ela pensava. Tá? Então, aqui nós vemos que Marcos e Lucas vão dizer que Mateus fez um banquete. Quando ele diz aqui que Jesus foi para a casa e estando à mesa, não na sua casa, na casa de Mateus. Marcos e Lucas deixam claro isso, que foi na casa de Mateus, de um pecador. Imagina um pecadorzão lá, porque era odiado por todos, tá? E ele foi para a casa daquele homem. E o pecador resolveu chamar um monte de outros pecadores. Agora você imagina, uma casa lotada de pecadores, publicanos, né, e pecadores, cobradores de impostos. Ia ter uma grande reunião para saber como que eles iam aumentar as taxas? Não. Mateus falou assim, o negócio é o seguinte, hoje nós não vamos falar de dinheiro, não. Hoje nós queremos ouvir um convidado meu aqui, que ele vai falar com vocês. E talvez Jesus nem falou muita coisa, mas o olhar de Jesus, eu creio que transformou muitas vidas naquela noite, naquele almoço, não sei, né, a refeição que teve. E diz aí os versículos 10 e 11, então, estando ele na casa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugar com Jesus à mesa, com os discípulos. Vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos, por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? E aí é que vem a grande questão para nós. Primeiro que Mateus não se envergonhou de chamar os outros. Quem verdadeiramente é transformado por Cristo Jesus, ele não se envergonha de Cristo, ele convida os outros pecadores. Ele anuncia, ele fala, ele compartilha. Porque a melhor coisa para um ser humano é conhecer a Cristo Jesus, que liberta daquilo que ninguém pode se libertar por qualquer outro meio. Então esse é o caminho. Ah, mas venha comigo. De Nazaré posso ir alguma coisa? Não sei se posso ir, não posso ir alguma coisa para Nazaré. Não é isso que eu quero discutir com você. Venha e conheça Jesus. É Jesus. Não é questão de São Paulo, de Belo Horizonte, de Rio Brilhante, de Aroeira, e daí o que isso importa? O que importa é que Jesus Cristo, ele nasceu em qualquer lugar, o importante é que ele nasceu e ele veio para trazer vida eterna. E as pessoas se prendem em detalhes, muitas vezes, como aqui esses homens, né? Agora falando assim, Jesus comendo com pecadores, comer com pecador o torna pecador? Só o torna pecador quando você comete pecado, mas pelo fato de comer com pecadores, não, nós convivemos, eu nem sei, né? Vocês nem sabem, vocês convivem comigo. E vocês se tornam mais pecadores porque convivem comigo que sou pecador? Os irmãos, isso é hipocrisia que ele trata aqui. Isso é acepção de pessoas. Jesus não tinha problema. Era prostituta, era endemoniado, era um leproso. Jesus andava no meio deles, tocava leproso, né? Conversava com a mulher samaritana em público. Jesus não estava nem aí para esse tipo de coisa, porque ele veio buscar e resgatar e salvar o que estava perdido. Então, quem é pecador? Versículo 11. Quais os critérios para nós julgar quem é mais pecador do que o outro?
Quem não era fariseu, então era um pecador? Quem não é presbiteriano é pecador? Ah, meus irmãos, não é assim. Os versículos 12 e 13, então, vão dizer que Jesus, ouvindo isso, diz: os sãos não precisam de médico, sim os doentes. Ide, porém, e aprendei. Isso aqui foi uma flechada no coração desses intérpretes da lei aí. Aprender. Eles eram sábios, como nós temos que aprender agora? Né? E Jesus, na sua simplicidade, diz: vocês precisam aprender, e muito. E aí ele diz: misericórdia quero e não holocaustos. Não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Jesus não está dizendo aqui, nesse texto, que existem aqueles que são sãos e que não têm pecados, mas que muitos acham que não têm pecados. Que muitos acham que não precisam de Cristo Jesus, que não precisam de confessar os seus pecados. Então, meus irmãos, nós não somos salvos acusando o pecado dos outros. Esses fariseus aqui não se tornavam melhores acusando o próprio Jesus. Não melhorava a condição deles. Eles eram pecadores também. Eles também precisavam passar, por essa transformação ali naquele lugar. Então, somente os humildes é que serão salvos. Porque os humildes são aqueles que se arrependem, reconhecem os seus pecados e confessam os seus pecados, então, ao Senhor e deixam os seus pecados. A exemplo de Mateus, que abriu mão de tudo. No meio de muitas críticas, com toda certeza: Mateus, você está louco? Eu fico pensando a esposa dele, se era casado, os pais, a família: Mateus, onde está com a cabeça? Você está louco, menino? Você está louco, homem? O que você está fazendo? E ele deixou tudo e ele foi após Jesus. É uma loucura servir a Cristo Jesus mesmo, porque está fora do nosso controle. É viver no controle dele, é entregar a vida para ele, é seguir os passos dele, porque é ele quem vai conduzir a nossa vida com toda certeza. Então aqui, Mateus deixa para nós um grande exemplo, um exemplo missionário, que se nós somos alcançados, nós somos alcançados para alcançar outros, e que nós devemos usar os meios que nós temos, se é fazer uma janta, se é você fazer uma festa, se é você abrir a sua casa para uma célula, faça o que for necessário fazer, para que seus amigos tenham a possibilidade de conhecer a Jesus, ter um encontro com Jesus, porque chegará uma hora que não terão mais. A oportunidade daqueles homens foi essa. Não sabemos se tiveram outras oportunidades. Quantas oportunidades ainda, os nossos amigos terão? Quem imaginava que esses 4 jovens seriam ceifados entre 17 e 20 anos? Quando eu chegar nos meus 50, 70? Então nós temos que lembrar desses nossos amigos. Então, ao invés de julgar alguém, leve-o para Cristo Jesus. Ele veio para os pecadores. Agora, como os escribas aqui dos fariseus ficaram sem argumento diante de Jesus, quando Jesus disse para eles, que os sãos não precisam de médicos, sim os doentes, eles se julgavam não pecadores, e Jesus diz que ele então não veio. Se vocês não precisam, não tem problema, mas eu vim para os pecadores, para esses publicanos e pecadores aqui. Eles ficaram sem argumento. E para tentar salvar a pele deles, aparecem uns discípulos de João Batista. Aqui, no versículo 14, vieram depois os discípulos de João. E vendo que, então, esses fariseus e esses escribas estavam murchos, sem argumento diante de Jesus, eles trouxeram outro argumento. Falaram: o negócio é o seguinte, que festa é essa? Vocês estão comemorando, fazendo que festa, que alegria é essa? O verdadeiro cristão tem que jejuar. O verdadeiro cristão tem que andar, penitência, disso e aquilo, aquele olhar triste. Jesus olha para eles. Você pode, por acaso, no dia da festa do casamento, quando o noivo está presente, quando tem todos os preparativos, estar jejuando? Podem os meus discípulos agora, com esse banquete aqui, o que vocês acham? Com essa festa maravilhosa? Tem gente que faz jejum no dia do aniversário da mulher, no dia do aniversário do filho.
E aí ele fica, não posso comer, não, hoje eu estou de jejum. Tanto que eu queria comer, mas eu não posso, que eu estou de jejum. Que hipocrisia é essa de Jesus? Vocês acham que os meus discípulos vão perder essa oportunidade? É poucas na vida. Uma festa dessa, um banquete desse, dona Teresa. Não dá para achar que vai vir depois. Nós temos que aproveitar. E Jesus está dizendo exatamente isso. Vocês, que hipocrisia é essa de vocês? Enquanto o noivo está presente. Jesus está dizendo não deve jejuar. Ele falou, vai chegar o tempo que precisa jejuar. Tempo de calamidade. Se olhar na Constituição da igreja, é uma das condições. Tempo de calamidade, nós temos que jejuar. Pandemia, problemas difíceis, determinadas situações. Agora, ficar jejuando, falar assim, o povo fica fazendo festa aí, ó. Eu estou aqui jejuando. Sou mais crente do que os outros? É nada, é um hipócrita. Se você jejua, lava o rosto para que ninguém veja. Não fala nada. Dá um jeito de você esconder. Agora, você vai jejuar em dia da festa, de um banquete desse. Jesus desmonta os próprios discípulos de João, que eu tinha muito respeito por eles, e tenho, mas Jesus deu uma chamada nesses homens aqui, e falou, vocês estão querendo fazer o seguinte, pegar um pedaço de pano novo para fazer um remendo numa roupa velha. O que vai acontecer? Vai rasgar ao redor do remendo novo e vai ficar o buraco ainda maior. Vai ficar pior a situação. O remendo é pior. Vocês vão pegar um vinho novo e vão colocar dentro de um odre ali, que era feito de couro, que ele já laciou, que já está no limite, e esse vinho novo vai fermentar, ele vai estourar. Vai acabar com aquilo ali. Então não se faz isso. Jesus está dizendo, eu não vim fazer isso. Eu não vim remendar nada, não. Eu vim fazer tudo novo. Eu vim trazer vida nova. É uma nova aliança. Não é mais na velha aliança. Nós não estamos mais agora presos aos detalhes, às regras, à religiosidade do Velho Testamento. Cumprir tudo isso. Agora tudo se faz novo. Agora é nova vida. O jugo eu carreguei. O pecado eu paguei. As penitências eu sofri. Eu as fiz por você, para te dar liberdade, para te tirar esse peso e para te trazer vida eterna, vida abundante. Meus irmãos, quantos escribas, fariseus, legalistas, hipócritas, não sabem o que é a liberdade, não sabem o que é a alegria, não experimentam a paz. Porque vivem debaixo de regras. Está vendo fulano? Você viu? Olha aquele outro. Vão parar com isso, vão viver, nos deleitar no Senhor. Vão viver para a glória do nome do Senhor. E vamos desfrutar da bênção da salvação. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E muitos crentes vivem mendigando, né? Vivem como se fossem miseráveis, tristes sempre, choramingando sempre. A vida é um peso, a vida é um fardo. Irmãos, nós precisamos viver a verdadeira paz, a verdadeira alegria que Jesus traz, e quando Ele traz liberdade, Ele liberta de verdade. E nós, então, podemos viver dentro desse limite, dentro dessa, dessa alegria que o Senhor Jesus trouxe. Você já pensou, Mateus falou, eu vou fazer um banquete lá em casa, o senhor vai? É claro, estou junto, estou dentro. Vamos na festa. Mas eu vou convidar meus amigos aí, tem uns deles que é meio boca suja, os caras são meio... Meus irmãos, essa é a realidade aqui. Jesus falou, pode convidar eles. Pode convidar. É desses que eu gosto. Esses caras aí que precisam ser transformados. Sabe, tem uns caras aí que estão rodeando nós aqui, uns hipócritas, que faz tempo, eles estão me perseguindo, eles querem me prender. Eles estão procurando um meio de fazer com que eu tropece em algumas coisas para eles me acusar. E eles estão por aí, então, eles estão conosco aqui, ó. E alguns deles vão almoçar com a gente, mas fique tranquilo. Chama os teus amigos lá, teus colegas lá, e hoje é na tua casa, hoje quem manda é você. Tá? Não tem negócio dos judeus aqui, dos fariseus, mandar alguma coisa na tua casa aqui, não. Hoje é você que manda, você que convida. Se eles quiserem entrar, eles que entram. Mas aqui vai entrar quem você chamou aí, os pecadores, os perdidão aí. E não é que veio muita gente deles.
Eu imagino, meus irmãos, a festa no céu nesse dia. Talvez eu saberei lá, quando chegar lá no céu, quantos publicanos se converteram naquele dia. Quantos foram transformados naquele dia, juntamente com Mateus. Mas muitos escribas, doutores da lei, fariseus, hipócritas, ficaram resmungando e julgando Jesus. Que tipo de Jesus, que tipo de homem é esse comendo com pecadores? Meus irmãos, não é de estranhar que nos dias de hoje existem muitos crentes querendo julgar Jesus. Não, Jesus não deve ser assim. É do jeito que eu penso, do jeito que eu quero. Fariseu, hipócrita. Esse dia deu um grande reboliço aí com a música de uma menininha aí que fez uma musiquinha, né, do fariseu lá e tal. Evangelho de fariseu, parece que é. É um pouquinho sem graça a musiquinha, mas ela falou umas verdades ali que fez um reboliço no Brasil que mexeu com o inferno. Quando mexe com o fariseu, aí se mexe também com coisas que o diabo não queria que mexesse, tá? Então, meus irmãos, a conversão que transforma, ele tira da escravidão e traz para a maravilhosa luz. Que o Senhor Jesus possa trazer essa vida nova ao seu coração, essa transformação na sua vida. E que nós, ao invés de julgarmos os outros, que nós possamos nos unir cada vez mais para alcançar ainda mais pecadores. Jesus não saiu dali cambalhando. Jesus não comeu ali até dar uma congestão. Nós podemos ter o equilíbrio, nós precisamos ter o controle de todas as coisas. É claro que existem lugares que não devemos ir se não for para ter a oportunidade de resplandecer a luz de Cristo. Nós temos que ter sabedoria. Por que surgem os hipócritas, os fariseus, os legalistas no nosso meio? É porque, não, o pastor estava falando domingo, então que pode? Não é isso que eu estou dizendo. Mas nós temos que deixar essa hipocrisia, esse legalismo, e nos deleitar na salvação em Cristo Jesus. Ele não veio para trazer mais uma regra. Ele não veio para trazer mais um fardo. Ele veio para tirar o nosso fardo. E ele veio para nos dar vida, salvação da nossa alma, para nos libertar das amarras de Satanás. Então, meus irmãos, Jesus, ele não nos exclui por sermos pecadores, pelo contrário, ele veio a esse mundo porque nós éramos pecadores. E porque é o pecador que precisa da graça de Cristo Jesus. Por isso que ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Ele não veio para os justos, ele veio para os pecadores. O apóstolo Paulo diz: dos quais eu sou o principal. E eu fico querendo disputar com Paulo, porque eu acho que eu ganho dele. Meus irmãos, nós precisamos entender que ele veio por mim e por você. É motivo de grande alegria saber que Jesus é amigo de pecadores. Porque aí nós vamos saber que ele é nosso amigo. Mas ele é nosso amigo para nos libertar dos nossos pecados. Para nos tirar da escravidão do pecado. Não para que a partir de agora venhamos a julgar os outros mais pecadores, mas para que nós possamos nos deleitar na salvação de Cristo Jesus, na libertação que ele trouxe a cada um de nós. Que Deus nos abençoe e que nós possamos sair daqui nesta noite na certeza de que Jesus é o meu amigo e pode ser o seu amigo. E se você abrir a porta do seu coração e da sua casa, pode ter certeza que ele entra. Mas é que não importa, ele entrou na casa de Mateus, ele não vai entrar na sua? Ele veio para isso. Vamos abrir o nosso coração e a nossa casa para Cristo Jesus e com certeza, meus irmãos, você vai ter a grata alegria e satisfação de convidar outros para conhecer também a Cristo Jesus. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar.